Irmãos, para começar a falar sobre uma igreja que é muda, quantos aqui ouviram aquela notícia, em relação a Bruna Carla, que ela se manifestou, ela falou aquilo que ela pensava em Deus, aquilo que ela acreditava, e aí o que acontece? Depois que ela falou que, pelo fato dela crer num Deus de amor, e entenda que eu estou aqui, eu não estou querendo polemizar, não é isso, mas nós que conhecemos a verdade, sabemos que a verdade é que liberta, nós precisamos pregá-la com afinco, com coragem, e a Bruna Carla fez isso, e devido a ela ter se posicionado diante de uma sociedade, a sociedade cancelou ela, Esse é o termo que é usado hoje em dia. Ela foi cancelada por conta da opinião dela, porque ela falou que, por não acreditar que seja da vontade de Deus, o casamento entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, ela não cantaria nesse casamento. Ela se reservou o direito de não cantar, e ela expressou essa opinião, e aí a mídia, a sociedade, meio que massacrou ela. E eu comecei a pensar muito, em relação a isso. O ano passado, se não me recordo também, se não me falha a memória, foi o ano passado, um jogador de vôlei famoso, fez parte da seleção brasileira de vôlei, também se posicionou em relação a algo semelhante. E ele também foi massacrado, e isso me fez pensar em qual tem sido o nosso papel como igreja, como é que nós temos funcionado como igreja. Será que de fato nós temos, colocado em prática aquilo para qual nós somos chamados para trabalhar, para fazer? E não somente pensando nas questões da Bruna Carla, do Maurício, desse jogador de vôlei, mas quando a gente para e a gente analisa a igreja, o percurso da igreja perseguida, e a gente começa a analisar e a gente começa a entender que nós estamos falhando. Em algum lugar, em algum determinado ponto da história, nós como igreja, como membros desse corpo, nós estamos deixando a desejar. Nós estamos deixando a desejar. A gente começa a analisar igrejas, sendo queimadas, destruídas, mundo afora, pessoas que não têm a liberdade de cantar e adorar como nós cantamos aqui agora há pouco, como nós celebramos o nome do Senhor agora há pouco, pessoas que têm sido martirizadas, pessoas que têm perdido seus entes queridos, porque elas têm falado, porque eles fazem parte de uma igreja que não emudeceu diante de uma sociedade. E muitas das vezes, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu falei: Deus, eu estou falhando, eu não posso fazer parte dessa igreja que emudece, porque a igreja muda, não muda o mundo de ninguém. E quando eu estou falando de mudar o mundo, eu não estou falando na proporção geográfica do nosso planeta, mas eu estou falando que nós, como igreja, quando nós emudecemos, quando nós não temos a coragem de professar, de colocar para fora, através das nossas palavras, das nossas ações, aquilo que nós cremos, o nosso mundo não é mudado. O mundo dos nossos familiares não é mudado. A glória que a gente tanto busca, que a gente tanto espera em Deus, ela não vem sobre as nossas vidas. Então, entendendo isso, eu gostaria de levar os irmãos, a entender que nós não podemos nos calar. Como igreja, nós precisamos manifestar a autoridade e o poder que Deus colocou na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Jesus pensa a respeito disso? Diz que
não somente acontece nos nossos dias, mas também já acontecia nos tempos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12, Jesus então ele decide se reunir com seus discípulos e ele começa então a explicar algumas coisas. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Aleluia! Então Jesus ele já entendia, que nós passaríamos por situações assim, que por nós manifestar a nossa fé num Deus vivo, num Deus que é a fonte de todo poder, num Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, nós suscitaríamos a fúria de grande parte de uma sociedade rebelde, de uma sociedade que não teme ao Senhor, de uma sociedade vazia e muitas das vezes sem princípios. Então Jesus ali ele já estava alertando seus discípulos em relação a isso. Olha, não se calem, porque quando vocês falarem, quando vocês abrirem as suas bocas, manifestarem os seus dons, fazer cumprirem o propósito de vocês em mim, vocês serão bem-aventurados. Então perceba que quando o mundo, a sociedade nos chama, nos denota como cancelados, Jesus nos chama de bem-aventurados. Então, quando nós entendemos isso, não importa mais se o mundo, se a sociedade em que vivemos vai nos cancelar por conta da nossa posição em Cristo. O que importa é que nós seremos conhecidos e chamados por eles por bem-aventurados. Bem-aventurados, e ele ainda diz que uma grande recompensa nos aguarda. Então, irmãos, vale a pena a gente rasgar o nosso coração diante do Senhor. Vale a pena a gente buscar intimidade, buscar a santidade em Deus, para que a gente esteja apto, a manifestar os dons, os talentos que Ele colocou em cada um de nós. Amém? Aleluia. Então, a partir do momento que nós entendemos que vale a pena falar, não somente com as nossas palavras, mas com o nosso testemunho de vida, vale a pena falar que Ele vive, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vale a pena falar que através do sangue dele nós somos redimidos, que através do sangue de Cristo que foi vertido no Calvário, o pecador tem uma grande oportunidade de ser resgatado em Deus. Amém? Então, baseado nisso, eu queria
meditar na vida de alguns homens de Deus que viveram muitos anos antes de Cristo. Eles nem ouviram o sermão da montanha, eles nem ouviram a voz de Jesus Cristo dizendo: olha, não se importem, se alegrem quando o mundo se injuriar e se levantar contra você. Eles nem ouviram isso, mas eles já entendiam que valiam a pena. O primeiro homem que eu gostaria de mencionar aqui é Noé. Noé, todos nós conhecemos a história dele, estava vivendo num período turbulento, onde o pecado reinava solto, já uma cidade assim pervertida. Então Deus ele se ira, ele se revolta com aquela situação e ele decide purificar, começar de novo. Então Deus chama Noé para um grande propósito e fala: Noé, constrói a arca, coloca aí um casal de cada animais dentro dessa arca, chame quem você puder chamar, porque vai cair um grande dilúvio. Então Noé, ele obedece à voz do Senhor, ele começa a construir a arca. E então tudo aquilo que Jesus falou que viria sobre aquela cidade realmente veio. Só que em Gênesis capítulo 9, versículo 12 e 13, nós percebemos que quando nós como igreja, ouvimos a voz de Cristo, quando nós obedecemos, quando nós nos posicionamos em Deus, Deus faz maravilhas, e os nossos olhos podem contemplar maravilhas, amém? Gênesis capítulo 9, versículo 12 diz assim: e Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Aleluia! Isso aqui é sobrenatural. Quando eu estava refletindo sobre essa passagem, nós sabemos então que Noé começou a evangelizar a cidade, ele começou a alertar, e falar: entre, porque o dilúvio vai devastar a terra. Quem não entrar, quem ficar de fora não vai sobreviver. E ele começou a falar do amor de Cristo, falar de Deus, daquilo que Deus ele poderia fazer por aquela nação. E nós sabemos que muitos não ouviram a voz dele, mas ele fez o que ele precisava fazer. E por ele ter obedecido a voz de Cristo, por ele não ter emudecido diante de uma sociedade perversa, por ele não ter se dobrado diante do medo daquilo que as pessoas estavam falando, muito provavelmente ele já tinha virado motivo de chacota, mas ele falou: vai chover e a chuva vai devastar. E então ele coloca ali a sua família, e quando tudo isso se passa, Deus ele chama Noé e fala: Noé, agora eu vou estabelecer uma aliança contigo, uma aliança com a humanidade, de que jamais eu voltarei a destruir a terra desta forma. E então, pela primeira vez, os olhos de um homem puderam vislumbrar, aquele arco colorido no céu. Eu fiquei imaginando qual foi a reação de Noé quando ele sai da arca e ele vê Deus estabelecendo aquela aliança de uma maneira realmente visual, de maneira que todas as vezes que ele olhasse e visse aquele arco-íris, ele ia lembrar da aliança com Deus. E pelo fato dele ter sido obediente a Deus, pelo fato dele não ter se calado diante de uma sociedade perversa e injusta,
ele foi privilegiado, foi o primeiro homem a contemplar o arco-íris no céu. Essa foi mais uma das recompensas que ele recebeu. Além dele ter, visto a sua família sendo poupada da morte, ele pôde contemplar, o primeiro homem a contemplar o arco-íris no céu. Aleluia. O segundo personagem que eu quero mencionar é Moisés. Aleluia. Moisés, ele tinha uma grande missão. A missão de tirar os israelitas do Egito, da escravidão, e conduzi-los para uma terra que manava leite e mel, uma terra de abundância, uma terra de liberdade. E ele passou por muitos percalços, ele passou por muitas dificuldades, não somente por conta do relacionamento com os israelitas, que eram desobedientes, que murmuravam, reclamavam, mas um homem se opôs ao plano de Deus de tirar a nação, de Israel do Egito e levar ela a viver uma vida realmente que fosse a vida de Deus para eles. E este homem foi Faraó. Então o que acontece? Moisés precisa negociar com Faraó, e muitas das vezes Moisés ele se posiciona e fala: se você não libertar o povo, se você não permitir que eu saia com esse povo, Deus ele vai enviar, ele começa a enviar as pragas e tudo mais ali que a gente já conhece em Deus. Só que o que acontece num determinado momento, então, quando o Faraó percebe que não vai conseguir resistir ao poder de Deus, Moisés então sai com aquele povo e ele se depara então com uma travessia que era impossível de acontecer se não fosse pela intervenção divina. E Moisés então, com aquela multidão de israelitas, liderando aqueles israelitas, então se depara no caminho, aleluia, da terra prometida, com um grande mar. Então os israelitas começam a reclamar e murmurar, começam a falar: Moisés, porventura lá no Egito não tinha cova suficiente para a gente morrer lá e ser enterrado lá? Você nos trouxe para o deserto para a gente morrer aqui? Então Moisés busca Deus e Deus diz o seguinte: por que este povo clama a mim? Tão somente diga a eles que marchem. Mas como marchar diante de um mar? Como caminhar diante de um mar? Então Deus fala para Moisés: estenda as suas mãos. E quando Moisés obedece, quando Moisés ouve a voz do Senhor e estende as suas mãos, em direção àquele mar, a palavra do Senhor diz que aquele mar ele se abre e ele começa a ser dividido em duas partes, uma coluna de água à direita e uma coluna de água à esquerda, para que o povo pudesse passar em terra firme. Para que o povo pudesse passar em terra firme. Moisés ele foi audacioso, ele foi corajoso. Moisés ele cumpriu o propósito dele como igreja, e ele pôde ver o mar se abrindo diante dos olhos dele. Aleluia! Isso são coisas sobrenaturais que sobrevêm àqueles que obedecem à voz do Senhor, que sobrevêm àqueles que com audácia, que com intrepidez ministram a palavra do Senhor. Faz aquilo que precisa ser feito. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos fazer aquilo para qual nós somos chamados a fazer. Amém? Moisés ele não se calou diante de Faraó. E pelo fato dele não ter se calado diante de Faraó, ele conseguiu tirar o povo do Egito. Amém? Aleluia.
O que dizer então de quando pensamos em Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 homens que resolveram não se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então o rei irado pega esses 3 jovens e enfurecido pede para que os seus servos lá acendam a fornalha 7 vezes mais quente do que ela costumava estar. E então os soldados conduzem esses 3 jovens até a fornalha e os lançam dentro da fornalha. A fornalha era tão quente que aqueles que conduziram os jovens morreram queimados só de se aproximar da fornalha. Só que então algo sobrenatural acontece. Num determinado momento o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e eles entenderam o que estava acontecendo ali. Ele vira ali para alguns dos seus e fala: não foram 3 homens que nós lançamos dentro dessa fornalha? E então os soldados confirmaram: sim, foram 3 homens. E aí então ele pergunta: mas por que eu vejo 4? 4 homens eu vejo e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Aleluias! E ali eu fico imaginando, sabe, aqueles jovens diante de uma sociedade ali injusta, de uma sociedade idólatra, resolvendo se posicionar e falando: ó, se Deus quiser me livrar, se Deus nos quiser nos livrar, nós seremos libertos da fornalha. Mas se Ele não quiser livrar também, tudo bem. O que importa é que nós não negaremos o nome dEle. O que importa é que nós não nos envergonhamos dEle, desse Deus que nos criou, desse Deus, aleluia, que nos providencia tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, do Deus Emanuel. Aqueles 3 jovens não se dobraram e puderam experimentar algo sobrenatural. Puderam adentrar dentro da fornalha e não se queimar. As suas vestes não se queimaram. Aleluia! E eles tiveram um encontro com Deus dentro da fornalha, simplesmente porque eles decidiram falar, simplesmente porque eles decidiram ser a igreja que está posicionada dentro dessa sociedade. Aleluia! Aleluia! Como esses jovens nos inspiram, a ousadia, a intrepidez, a unção desses jovens, o desejo realmente de servir a Deus e de não se dobrar a outro Deus, fez eles viverem uma experiência sobrenatural. Aleluia. No mesmo livro, alguns capítulos à frente, nós encontramos a história de Daniel. Daniel, amigo desses 3 jovens, agora já no reinado de Dario, não mais no rei Nabucodonosor, ele entende também que ele precisava se posicionar diante, sabe, de uma lei que havia sido criada. E essa lei dizia que quando a trombeta fosse tocada, todos deveriam se dobrar. E Daniel, ele decide não se curvar. E lá no capítulo 6, versículo 20, 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões.
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó Rei. Aleluia. Então Daniel é lançado ali na cova dos leões, e aqueles leões ali, normalmente eles ficavam muitos dias sem serem alimentados. Daniel, quando é lançado ali, eu fico imaginando que o coração dele nem se turba, que ele nem se abala. Eu acredito, né? A Bíblia não diz isso. Mas a fé dele, a convicção dele em Deus era tão grande, que para ele se sujeitar a ser lançado na cova dos leões, é porque ele depositava muita confiança em Deus. E sabe o que eu fico imaginando? A palavra do Senhor diz, Daniel diz, que Deus fechou a boca dos leões. E eu fico imaginando que aquela noite talvez tenha sido a melhor noite de sono que Daniel teve. Sabe, eu acredito que talvez ele pegou os leãozinhos assim, aqueles leões fofinhos, macinhos, recostou a cabeça ali, porque ele sabia que em Deus ele estava protegido. E aqueles leões ali viraram travesseiro para Daniel. Mas sabe por que viraram travesseiro para Daniel? Porque ele resolveu se posicionar diante de uma sociedade. Porque ele entendia que, como servo de Deus, ele precisava declarar aquilo que ele já tinha vivido em Deus, todas as experiências, os encontros com Deus. Ele precisava compartilhar. O coração dele clamava por compartilhar. O coração de Sadraque, Mesaque e Abednego clamava por compartilhar a Deus com aqueles que viviam num mundo de mentira, num mundo de ilusão. E quantas das vezes nós, como igreja, nos calamos? Quantas das vezes nós nos calamos? Por fim, eu quero falar de Estevão. Estevão, um homem cheio do poder de Deus. A palavra do Senhor diz que, por ele realizar maravilhas e grandes sinais, o povo judeu se levanta contra ele. Se levanta e começa a acusá-lo, começa a falar que ele estava pregando blasfêmias, e então ele começa a se explicar, e quanto mais ele se explica, mais os judeus, mais o povo ficava enfurecido com ele. Mas o coração dele, sabe, o coração dele era estava tão em Deus, tão quebrantado em Deus, tudo aquilo que ele havia vivido em Deus, que ele precisava falar, custasse o que custasse. Não importa se fosse custar a vida dele, mas ele falou. Em Atos, então, capítulo 7, versículo 55 e 56, a gente pode ler o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aleluia. Então, quando ele estava sendo apedrejado, quando Estevão estava rendendo o seu espírito ali, diante daquela situação, ele tem o privilégio de ver os céus se abrindo e os olhos dele contemplar o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo à direita de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história? É de saber que ele se posicionou, é de saber que ele decidiu não ser a igreja muda, para que ele pudesse alcançar
o coração até mesmo daqueles judeus, daqueles que estavam tirando a vida dele, tirando os sonhos dele, as expectativas que ele tinha ainda a respeito do futuro. E enquanto, sabe, os olhos dele estão contemplando essa cena, os céus abertos, Jesus à direita de Deus, ele começa a falar: Deus, não impute a eles esse pecado. O coração de Estevão estava tão cheio de amor, sabe, estava tão cheio de amor, que ele queria de alguma forma que aquelas pessoas soubessem que valia a pena fazer parte do corpo de Cristo. Ele já não se importava mais com a vida dele, com os suspiros dele. O que importava para ele era abrir a boca e testificar deste Deus. Esse mesmo Deus que um dia nos libertou, que nos resgatou, sabe, do lamaçal do pecado, como diz a palavra do Senhor, que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Como não falar, como não testificar de um Deus tão grande assim, de um Deus que, como nós cantamos agora há pouco, nos ama tanto, 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 tanto. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E quando nós entendemos o tamanho desse amor, que embora seja um amor que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos mensurar de tão grande que é, quando nós entendemos esse amor, nós não nos importamos com mais nada, nós simplesmente nos levantamos e nos posicionamos como a igreja de Cristo, como aqueles, aleluias, que vão fazer com que o reino dos céus seja estabelecido aqui. Esses somos nós. Esses somos nós. Nós precisamos ser ousados ainda mais. Ainda mais. Talvez nós, quando escutamos uma palavra assim, nós pensamos: mas eu estou bem, eu estou em comunhão com Deus, eu tenho frequentado os cultos, frequentado as células, mas muitas das vezes nós não temos nos manifestados a essa sociedade perversa, injusta e que carece do amor de Cristo. Carece do amor de Cristo. Sabe, por muito tempo eu pensei que não fosse possível amar um irmão, amar alguém da mesma forma como Deus nos ama. Só que a partir do momento que eu entendi que Deus, sendo amor, Ele habita em mim, o amor está dentro de mim, o amor de Deus está dentro de mim. Então, se Deus habita em mim e Ele é amor, eu consigo amar da mesma forma que Ele ama, da mesma intensidade. Eu consigo investir meu tempo, eu consigo investir as minhas orações em favor daqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho, em favor daqueles que ainda estão escravos do pecado. Lá em Atos capítulo 9, versículo 10, quando Saulo tem um encontro com Jesus, a palavra do Senhor diz que o brilho da glória de Jesus era tão grande que ele ficou cego por 3 dias, ele perdeu a sua visão. Então Deus ele levanta um homem chamado Ananias. Atos capítulo 9, versículo 10 ao 16, diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado
Ananias, o Senhor me chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor me disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Esse mesmo Saulo era o jovem que presenciou a morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, acusado injustamente, Saulo estava presente. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a vê-lo. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mostrarei a ele o quanto deve, o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo. Então essa é a chamada de Saulo. Olha só como Deus chama Saulo. Deus já chama Saulo colocando um grande encargo sobre a vida dele. Ele vai sofrer por amor de mim. Então, quando Deus começa a falar para Ananias: você precisa ir até Saulo para restituir a visão dele, logo Ananias lembra de quem era Saulo, de como ele perseguia a igreja, de como ele colocava em cárcere os crentes, de como ele maltratava. Então ele chega diante de Deus e fala: Deus, mas eu vou fazer o que lá? Olha o que ele tem feito com o nosso povo. E então Deus responde para ele: vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido, e eu mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. O chamado de Saulo é basicamente o meu chamado e o seu chamado. Porque negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus, é sofrer pelo nome de Cristo. É sofrer pelo nome de Cristo. E a pergunta é: quantos de nós estamos dispostos a sofrer pelo nome de Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a ser injuriados, a ser maltratados pelas pessoas, às vezes por aqueles que a gente mais amamos? Quantos de nós estamos dispostos? Mais para frente, Pedro diz assim, em relação a esse sofrimento: aleluia, sofrer pelo nome de Cristo é virtuoso, é glorioso, porque nós experimentamos coisas sobrenaturais. Nós experimentamos cura, restauração, refrigério, paz, provisão, amor, união. Aleluia, nós experimentamos coisas sobrenaturais. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo,
felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia! Glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro entendeu também que valia a pena se expor. Pedro entendeu que valia a pena se posicionar para viver coisas sobrenaturais. Eu não estou aqui dizendo para você que quando você se posicionar, você vai abrir o mar vermelho como Moisés abriu. Não estou falando aqui que quando você se posicionar, você vai poder adentrar numa fornalha, sabe, aquecida 7 vezes mais, ou que você vai poder dormir junto com os leões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que quando nós, como igreja, nos posicionamos, nós vivemos e experimentamos coisas sobrenaturais, coisas que a ciência jamais terá o poder de explicar. A ciência nunca vai explicar como aquele mar foi aberto, nunca vai conseguir explicar. A ciência nunca vai conseguir explicar como 3 jovens podem entrar dentro de uma fornalha e não se queimar e sair vivos, celebrando e exultando ao Rei dos Reis. A ciência nunca vai poder explicar. E é isso que nos espera. Coisas que a ciência nunca vai explicar a respeito de nós, a respeito do reino de Deus que está disponível para nós. A ciência nunca vai poder explicar quando, aleluia, o arrebatamento acontecer, quando, aleluia, Jesus vier sobre as nuvens nos buscar. A ciência nunca vai poder explicar, mas os nossos olhos vai poder contemplar. Os nossos olhos vão poder contemplar. Se nós não pararmos, se nós não lançarmos mão do arado, se nós não retrocedermos, se nós formos encontrados como dignos, porque Jesus diz que aquele que lança mão do arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Mas nós não somos nós não somos deste grupo, aleluia, mas a esse grupo nós iremos. A esse grupo nós, como igreja, iremos, para que o corpo esteja completo, para que não falte nenhum membro, nenhuma parte desse corpo. Nós iremos. Talvez você esteja se perguntando: e agora, doutor, o que eu faço com essas informações? Agora que eu sei que eu tenho que me posicionar como cristão, como filho de Deus, o que é que eu faço? Mateus capítulo 22, versículo 8 e 10 responde essa pergunta. Mateus capítulo 22, versículo 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. É isso que nós precisamos fazer: sair, convidar gente boa e gente má, para que a sala do banquete fique repleta de convidados, para que aqueles que estão fora, para que aqueles que ainda não tiveram o privilégio que nós tivemos, sabe, aleluia, de conhecer esse Deus, de andar com esse Deus, de caminhar com esse Deus, de conversar com esse Deus, para que esses que estão fora tenham o mesmo privilégio que nós temos. Nós precisamos sair, nós precisamos nos manifestar como luz.
Nós precisamos sair. Este é o propósito da igreja. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Para encerrar, Efésios, capítulo 4. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 14, vamos ler até o 16. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte deste corpo, cada membro deste corpo realiza a sua função. Isso é igreja, isso é célula. O propósito é que não sejamos mais como crianças, diz o apóstolo Paulo. Então o louvor do David Keelan já não cabe mais aqui. Quero ser como criança. Não cabe mais aqui, porque esse ser como criança é ser puro como uma criança. Esse louvor se refere a isso. Ser puro como uma criança. Muitas das vezes nós cantamos, né? E ficamos cantando, quero ser como criança, quero ser como criança, quero ser como criança. Mas existem muitas coisas boas em crianças, de fato é verdade. Jesus reconhece isso e diz que o reino de Deus pertence a elas. Mas existem muitas coisas nas crianças que precisam ser eliminadas da vida dos adultos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Muitas das vezes nós não nos posicionamos, muitas das vezes nós nos tornamos essa igreja muda, a igreja que não fala, porque nós estamos assim, sendo levados de um lado para o outro, por conta da opinião de pessoas que não conhecem ao Deus que nós conhecemos, que não conhecem a verdade. Então, o propósito é crescer e amadurecer, para que a gente possa gerar e cuidar. Uma criança até pode gerar, mas uma criança não pode cuidar. E a função, a missão da igreja é não apenas gerar mais filhos para esse reino, mas cuidar. Essa é a minha e a sua missão.